Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar hoje o estudo do livro Buriti mais Geografia para o quinto ano. Continuamos agora o estudo da unidade 1, a dinâmica populacional brasileira, no capítulo 1, Quantos somos e onde vivemos? Na segunda parte. Estudamos na primeira parte que o Brasil é um país muito populoso, mas pouco povoado. Existem estados em que há 100 habitantes por quilômetro quadrado, mas há estados também em que há 5 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos continuar tratando da população, mas agora com um enfoque no crescimento desta. O texto inicia então apresentando os dados sobre o crescimento da população, como podemos ver no livro. Acompanhe. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Então, se nós fizermos a conta, eu tirei de 205 milhões, tirei 17 milhões, nós temos aqui o número 188 milhões. A população brasileira cresceu 188 milhões em 115 anos. O texto apresenta então alguns conceitos importantes, como crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de pessoas nascidas vivas para um grupo de 1.000 habitantes. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre os imigrantes e os emigrantes. Vou iniciar então explicando o saldo das migrações internacionais, depois eu vou explicar o crescimento natural ou vegetativo. Quero chamar a atenção de vocês, antes de explicar, para esse sinal aqui. Esse sinal aqui vocês já viram ele ou algo parecido com ele na matemática. É o sinal da diferença. Vocês conhecem o sinal do igual, né? Uma coisa é igual à outra. E agora vamos ver o sinal do diferente, que é parecido, só tem esse tracinho no meio. Então, quando você lê no texto de ciências, história, matemática, enfim, qualquer disciplina, quando você ler a diferença entre uma coisa e outra, o texto está dizendo que vai ocorrer ali uma subtração, algo para você ficar ligado. Se aparecer no texto a diferença entre, significa que ocorrerá ali uma subtração. Então vamos entender aqui o saldo das migrações internacionais. Vamos imaginar que existem aqui os imigrantes. Imigrantes são as pessoas que entram no país para viver. Olha, está aqui no texto. Imigrantes, no texto, refere-se às pessoas que entram em um país que não é da sua origem e nele fixam residência. E temos também os emigrantes, que são, no texto, pessoas que saem do seu país de origem para viver em outros países, em outro país. Bom, quando nós falamos da diferença entre imigrantes e emigrantes, nós estamos falando quantas pessoas entraram menos quantas pessoas saíram do país. Então vamos supor que entraram no Brasil 50.000 pessoas e saíram menos 30.000 pessoas.
Ou seja, nós temos um crescimento de 20 mil pessoas, um saldo migratório de 20 mil. O saldo migratório é uma das explicações que o texto propõe para entender esse crescimento de 188 milhões de pessoas no país em 115 anos. O outro fator que explica esse crescimento é o crescimento natural ou vegetativo. Aqui, novamente, o texto coloca alguns conceitos novos: a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos entender isso. Taxa de natalidade significa quantos nascem vivos em um grupo de 1000 pessoas, de 1000 habitantes. Ok? Vamos lembrar dessa palavra aqui, ó, Natal. O que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Jesus. Então a taxa de natalidade mede quantas pessoas nascerão vivas. E temos a taxa de mortalidade. E o próprio nome explica aqui, ó, mortalidade. Quantas pessoas morreram em grupos de 1000? Como falei anteriormente, quando o texto cita que ocorrerá uma diferença entre, significa que haverá uma subtração. Então, a ideia é que você colete o dado de quantos nascerão vivos em determinado ano e quantos morreram em determinado ano. Vamos fazer um exemplo simples. Nasceu 10 mil pessoas, morreu 3 mil pessoas. A diferença entre um com o outro é de 7 mil pessoas. Ou seja, a população aumentou naquele ano específico em 7 mil pessoas. É um exemplo hipotético, só para vocês entenderem a continha. E através desses dois dados, do saldo das migrações e do crescimento natural ou vegetativo, é que se chega a esse número de 188 milhões de pessoas em 115 anos de contagem aí dos dados. Seguimos com o estudo olhando mais um dado apresentado que fala sobre o aumento da população. Nós vimos no slide anterior que a taxa de natalidade representa quantas pessoas nascem vivas em grupos de 1000. Agora, o texto apresenta a taxa de fecundidade, que indica o número médio de filhos por mulher. Então, mais um nome diferente, a taxa de fecundidade, como está aqui no gráfico. Vamos fazer a leitura, então, deste gráfico de 1960 a 2015. Portanto, aqui um período de 55 anos. O gráfico demonstra que a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, vem diminuindo. Veja bem, vamos entender isso de uma maneira simplificada. Em média, cada mulher no Brasil tinha 6 filhos em 1960. Em 1970, novamente, cada mulher no Brasil tinha, em média, 6 filhos. Em 1980, esse número caiu. Cada mulher passou a ter, em média, 4 filhos. Em 91, 3 filhos. No ano 2000, 2 filhos. No ano de 2010, cada mulher tinha em média 2 filhos, e no ano de 2015, cada mulher tinha em média 2 filhos. Por que que em 1960 as mulheres tinham 6 filhos e em 2015 elas passaram a ter apenas 2 filhos? O texto apresenta alguns fatores dessa diminuição. Vamos ver aqui. O aumento da escolaridade. Então, aqui de 1960 para 2015, é possível dizer que houve um aumento de escolaridade entre mulheres.
Esse aumento de escolaridade, ou seja, as mulheres passaram a frequentar mais tempo a escola, causou um amadurecimento, uma conscientização, uma mudança na maneira como a mulher pensa a construção da família, que fez com que ela não queresse ter tantos filhos, diminuísse a quantidade de filhos que ela desejava ter. Outro fator determinante aqui: o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Nós vamos estudar em um outro momento que no Brasil houve uma transformação no mercado de trabalho. No período anterior, o número de homens que sustentavam uma casa era muito grande, e com o passar do tempo, cada vez mais as mulheres foram entrando no mercado de trabalho, ocupando vagas de trabalho e assumindo o posto de provedoras do lar. Ou seja, se o marido, se o homem trabalha e sustenta a casa, a mulher pode ficar em casa cuidando dos filhos. Agora, se a mulher precisa ir trabalhar para sustentar a casa, quem vai ficar em casa cuidando dos filhos? Exatamente, ninguém. Então, a partir desse momento em que as mulheres começaram a ingressar no mercado de trabalho com um pouco mais de força, as mulheres foram decidindo por si só que não queriam ter tantos filhos, queriam ter menos filhos. Precisavam ter menos filhos porque elas iriam trabalhar e não haveria com quem deixar essas crianças. Então isso também trouxe uma mudança na maneira como a mulher enxergava essa situação, trazendo aí uma diminuição dessa taxa de fecundidade. Mulheres tendo menos filhos de ano após ano. E um outro dado que o texto traz é o planejamento familiar. Vamos imaginar aqui que em 1960 não havia o planejamento familiar. O que seria esse planejamento? É o marido e a mulher, o homem e a mulher, o esposo e a esposa, sentar-se e pensar juntos. Olha, vamos construir uma família. Como faremos isso? Vamos nos casar, vamos comprar uma casa e vamos ter 2 filhos. Talvez um menino e uma menina, ou teremos 3 filhos. Vamos tentar ter pelo menos um menino e uma menina. A partir de um dado momento histórico, o planejamento familiar começou a ocorrer no Brasil. Antes do surgimento dessa palavra aí, planejamento familiar, os casais tinham filhos sem se planejar, sem se programar. Teve um filho, aí teve mais um, aí teve mais um, aí teve mais um, e foram nascendo vários filhos, com famílias bem grandes. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um exemplo aí da minha avó, que teve 10 filhos. A minha mãe teve 7 filhos. Agora, a minha irmã já teve 4 filhos. E a minha sobrinha, filha da minha irmã, teve um filho só. Então, a minha sobrinha, que teve apenas um filho, se sentou junto com o marido dela e disse, pensaram juntos, vamos ter apenas um filho. Isso é o planejamento familiar que começou a ocorrer no Brasil em um determinado momento da história, diminuindo essa taxa de fecundidade. Vamos fazer uma leitura aqui. Algo curioso mostrado no texto. Nós vimos que a população cresceu muito de 1900 para 2015. Foi o que nós vimos no slide anterior. Mas o número de filhos por mulher diminuiu, o que nós vimos nesse slide. Isso significa que existem outros fatores que influenciam no crescimento da população. Aqui temos um slide mostrando que as mulheres estão cada vez mais presentes aí nas atividades
no trabalho. São mulheres trabalhando como pesquisadoras, junto com homens. E essa imagem aqui, há 50, 70, 80 anos atrás, era impensável. Somente homens trabalhavam em algumas funções. E hoje em dia é muito comum você ver mulheres em funções, em trabalhos que antigamente eram mais comuns de ser operados por homens, de ser frequentado por homens. Por exemplo, hoje é muito comum você ver mulher motorista de caminhão, mulher trabalhando na construção civil, mulher policial, juíza, advogada, dona de empresa. As mulheres, com o passar dos anos, foram ingressando no mercado de trabalho e isso foi fazendo com que a quantidade de filhos que as mulheres, que os casais gostariam de ter, fosse diminuindo em função dessa entrada no mercado de trabalho. Para não ficar muito grande esse texto, eu vou dividi-lo em mais uma parte e quero deixar para vocês aqui 3 recadinhos. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e deixe o seu comentário também. Isso é muito importante para mim. Nos vemos então na terceira parte para finalizar o estudo do capítulo 1. Até a próxima. Tchau.